volta com o RIC Rural e agora vamos falar de pastagem, que tem sido a opção mais barata aí para os produtores, principalmente criadores de bovinos, né? Diante dessa falta de milho em Santa Catarina, só que tem uma nova praga aqui no estado que apareceu e está preocupando. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o Leandro Ribeiro, ele que é engenheiro agrônomo, entomologista da Ipagre de Chapecó, que descobriu esse bichinho. Então, Leandro, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no RIC Rural. Bom dia. Obrigado a você pela oportunidade. Então, essa mosca da grama bermuda, é isso? Exatamente, é uma praga que já vem ocorrendo em outras regiões, ela é nativa da região oriental, mais da região da Australásia, naquela região que circunda alguns países asiáticos e também da Austrália, e que foi introduzida em 2010 nos Estados Unidos. E a partir do ano passado nós conseguimos detectar em algumas propriedades de produção de leite aqui em Santa Catarina que tem como base essas forrageiras da grama bermuda, que são do gênero Cynodon e que inclui aí algumas cultivares como o Tifton 85 e principalmente o cultivar Gigs. É um caso para se preocupar? Como é que tá? O que esse inseto faz? Então, é uma mosca que ela põe, oviposita os ovos dos ponteiros nos perfilhos desses cultivares, né? E a larvinha, ao se desenvolver, ela danifica o tecido vascular da planta e causa a senescência e a morte desses ponteiros. Isso faz com que a planta tenha uma redução no crescimento, né? Faz com que a necessidade de ter a emissão de alguns perfilhos do nó basal. Isso tudo prejudica tanto a produtividade quanto a qualidade das pastagens e principalmente também o estabelecimento de pastagens em novas áreas, estabelecimento de novas áreas de pastagens. Bom, mas agora temos o frio intenso aí, geadas em todo o estado. Resolve o problema da mosca ou não? Não resolve, na verdade, e adia o problema, talvez, que possa vir com maior força no verão a partir do rebrote dessas pastagens, né? Todos os insetos eles são dependentes do seu desenvolvimento da temperatura e a partir do momento que a temperatura baixa, ele acaba reduzindo o desenvolvimento e alguns insetos entram em um estágio dormente, vamos dizer assim, que é uma diapausa, que a partir do momento que há uma elevação da temperatura do ar ou temperatura do solo, esses insetos voltam a um metabolismo acelerado novamente e que pode voltar a se multiplicar, elevar as populações e causar dano nas pastagens aqui da região. E o que o produtor pode ficar atento? O que tem que fazer então? O passo fundamental é monitorar, verificar a incidência dessa praga e procurar o apoio do escritório municipal da Ipagre. O próximo passo é monitorar a incidência dessa praga nas propriedades em todo o estado e para isso a SIDASC vai estar envolvida nesse trabalho, né? Os técnicos do Ministério da Agricultura e a partir daí a gente vai avaliar com o estabelecimento da praga medidas de contenção e também de controle dessa praga, inclusive com a necessidade de liberação de alguns inseticidas de forma emergencial. Ok, Leandro. Muito obrigada pelas informações. Então, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. O litro de leite começa a semana ao preço de R$ 1,01 em Lages, R$ 1,14 em Joaçaba e R$ 1,29 em Chapecó. Bom, agora nós vamos falar da produção de ovelhas. É que tem uma nova pastagem aí que está chamando a atenção dos produtores. O capim BRS Tammani promete mais nutrição do que outras forrageiras. A forrageira é apontada como opção para solos bem drenados e para diversificação de pastagens no cerrado. É desta forma, com o capim Tammani, criadores de ovinos ganham uma alternativa a mais para apresentar ao mercado considerado exigente que pede animais jovens para o abate. Além da braquiária, a cultivar pode proporcionar um ovino com excelente acabamento corporal para comercialização. Os pesquisadores da Embrapa descobriram que com o capim Tammani a qualidade nutricional é muito maior e eficaz. E isso pode fazer com que os produtores ligados ao setor de ovinocultura possam minimizar o uso de rações para os animais. Esse novo lançamento, o BRS Tammani, ele é um panicum, capim do gênero panicum, que tem valores nutricionais e quantidade de produção de matéria seca bastante interessantes. E ele se presta bem para a ovinocultura em função do seu porte médio, que ele se assemelha ao capim maçai e outros que tem aí no mercado. A palavra é de origem africana. O BRS Tammani, em português, significa precioso. Precioso mesmo, foram os primeiros resultados obtidos pelo pesquisador da Embrapa Gado de Corte sobre a cultivar, que já havia sido apresentada na Dinâmica Agropecuária Dinapec do ano passado. A gente tem trabalhado com uma perspectiva de manter 20 ovelhas por hectare, isso ao longo do ano.
É lógico que no período de águas, com essa maior oferta, a gente tenta concentrar um número maior de animais por hectare e depois alivia à medida que vem a transição entre águas e seca. E depois do intervalo, nós vamos te ensinar a fazer um bolo arco-íris. E vamos falar dos tratamentos necessários para as laranjas nesta época do ano.